Fala pessoal, mais uma aula de Estatuto da Polícia Militar do Pará, lei número 500 não, né pessoal, 5.251, de 31 de julho de 1985, famoso Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará. Então vamos lá, mais uma aula. Vamos aqui à primeira questão que diz o seguinte: a Polícia Militar do Pará é a instituição permanente, força auxiliar e reserva das Forças Armadas. Errado. Força auxiliar e reserva do Exército. Organizado com base na hierarquia e na disciplina, subordinada ao governador do estado, cabendo-lhe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Pessoal, o item está errado, porque, na verdade, a polícia militar ela é força auxiliar e reserva do Exército. Ele colocou Forças Armadas. Se a gente observar aqui no artigo 2º da lei 5.251, né, ela diz que a PM do Pará é uma instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, tá? Qual é a base? Hierarquia e disciplina, subordinada ao governador do estado e cabe policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Segunda questão diz o seguinte: a Polícia Militar do Pará vincula-se operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, e subordina-se administrativamente ao governador do estado. Item correto. Vamos lá. Quando eu falo PM Pará, tem dois tipos de vinculação. Vamos lá. Existe a vinculação operacional. Existe a vinculação administrativa. Operacionalmente, a PM ela é vinculada operacionalmente à SEGUP, que é a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. E administrativamente ela é subordinada ao governador. Governador do estado. Fechou? Então, item corretíssimo. Cuidado que as questões eles costumam inverter essa ordem aqui. Eles dizem que ao governador do estado seria uma subordinação operacional e a SEGUP seria uma subordinação administrativa. Então, prestem bastante atenção em relação a esses dois termos, tá? PM Pará, vinculação operacional, vinculação administrativa. Vamos prosseguindo, então. Então, está aqui no artigo 2º, ele deixa bem claro, PM Pará, vinculada operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e subordinada administrativamente ao governador do estado. Então, vinculação operacional à SEGUP e vinculação administrativa ao governador do estado. Terceira questão diz o seguinte: os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar, quando convocados para o serviço ativo, são considerados na inatividade. Errado. Pessoal, vamos lá. A lei diz o seguinte: quem são os militares que estão na ativa e quem são os militares que estão na inativa? Vamos lá. Quem estão na ativa? Os policiais militares de carreira, os incluídos na PM de forma voluntária, durante os prazos que eles são obrigados a servir. Olha lá, os componentes da reserva remunerada da PM quando convocados para o serviço ativo. Então, se ele está na reserva e é convocado para prestar serviço ativo, ele volta a ser considerado militar da ativa. E os alunos do curso de formação, que estão ali, são considerados também da ativa. Quem estão na inatividade? O pessoal que está na reserva e os reformados. Na reserva, logicamente, quando eles pertencem à reserva da corporação, recebem remuneração do Estado, está sujeito ainda a prestações de serviço na atividade, quando eles são convocados. O pessoal que é reformado, ele já passou pela reserva e ele já está numa situação que eles estão dispensados definitivamente da prestação do serviço na ativa, diferentemente da reserva remunerada. Então, mesmo assim, eles reformados, eles continuam percebendo a remuneração do Estado. Quarta questão. A carreira policial militar consiste no exercício de atividades inerentes às respectivas corporações e compreende todos os encargos previstos na legislação específica. Vamos lá. Pessoal, será que a carreira policial militar
é o exercício de atividades inerentes da corporação? Item errado. Tá vendo? Vamos lá. Qual é o conceito de carreira? A carreira é a atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, que é denominada atividade policial militar. O exercício de atividades inerentes à corporação é o que a gente chama de serviço policial militar. Então, existe uma diferença entre carreira e serviço. Esse conceito que ele trouxe na questão não é de carreira. Esse conceito aqui é o conceito de serviço policial militar. Então, aqui seria serviço policial militar. Tranquilo? Item errado. Quinta. A carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na PM e obedece à sequência de graus hierárquicos. Certo ou errado, pessoal? Tá correto, né? Realmente, a carreira ela é privativa do pessoal da ativa, né? Inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece a uma sequência de graus hierárquicos. Outra situação, professor, porque às vezes eles colocam privativo do pessoal da ativa e da inativa. Pois é, na verdade é somente da ativa. E é privativo de brasileiro a carreira de oficial da Corporação Militar Estadual. Então não é brasileiro nato. Quando ele fala brasileiro, pode ser nato ou naturalizado. Tá bom? Sexta. Os policiais militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo, em caráter transitório, por proposta do secretário de Segurança e do ato do governador do estado. Errado. Professor, mas está errado por quê? Bom, os policiais da reserva remunerada, eles podem ser convocados, a gente já viu em questões anteriores, mediante aceitação voluntária, né? Temporariamente. Mas quem faz essa proposta? Será que é o secretário de Segurança? Olá? Na verdade, no artigo 6º, ele diz, olha, existe a possibilidade de te convocar, porém por proposta do comandante-geral e um ato do governador do estado. Então, você já vai grifar em seu material que a proposta seria por ato do comandante e do governador do estado, deixando a questão errada. Tá bom? Então, aqui seria comandante, né? Geral e não secretário. Sétima. O disposto neste estatuto aplica-se em sua totalidade aos policiais reformados e o da reserva. Errado. Eu só aplico esse estatuto no que couber, não é em sua totalidade, é somente no que couber ao pessoal que está na reforma e na reserva. Item errado. Então, se você quiser dar uma olhadinha, ó, o estatuto aplica-se no que couber aos policiais reformados e o da reserva, até porque não tem como aplicar todos os incisos ao pessoal da reserva e da reforma. Oitava. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da PM, crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Então é isso. A base institucional nós temos aí a hierarquia, são os dois pilares, a hierarquia e a disciplina. Crescendo a autoridade e a responsabilidade à medida que a gente vai elevando o grau hierárquico. Igual aquele filme do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então no artigo 13, ele fala da hierarquia e da disciplina, que são a base institucional da Polícia Militar. Questão de número 9. Disciplina é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura da PM, por postos e graduações. Pessoal, item errado. Por quê, professor? Não é o conceito de disciplina? Não. Preste bem atenção. Disciplina e hierarquia são dois conceitos diferentes. No estatuto diz, a disciplina é quando você observa e acata as leis integralmente. Você é um cara que observa e acata integralmente as leis que vão fundamentar a polícia militar. Então é isso, é cumprir o que a lei está dizendo. A hierarquia, na verdade, ela é que é a ordenação da autoridade em nível diferente, que tem os postos e as graduações. Beleza? Então, esse conceito de ordenação da autoridade em níveis diferentes
dentro da estrutura é o conceito de hierarquia. A disciplina é quando você é a rigorosa observância e o acatamento integral da legislação. Então, esse conceito seria de hierarquia e não disciplina. Ok? Questão 10. Posto é o grau hierárquico da praça. Já está errado. O grau hierárquico da praça é a graduação. Conferido por ato do governador, confirmado em carta patente. Erradíssimo, tá, pessoal? A praça não tem posto, ela tem a graduação. Então, aqui no estatuto tem essa diferença de posto e graduação. Posto é o grau hierárquico do oficial, que é conferido pelo governador, e a graduação da praça, e quem confere é o comandante-geral da Polícia Militar. Item errado. Vamos aqui a 11. Os aspirantes a oficial da Polícia Militar e alunos da Escola de Formação de Polícia Militar são denominados praças especiais. Item corretíssimo. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui a questão do círculo hierárquico, né? Uma hierarquização. Beleza? E é importante que a gente compreenda isso daqui. Ó. Vamos lá. No círculo dos oficiais superiores, nós temos o coronel, tenente-coronel e o major. Então, a partir de major já é considerado oficial superior. No círculo dos oficiais intermediários, nós temos somente o capitão, que é o intermediário, os oficiais subalternos, primeiro e segundo tenente, que existe na PM do Pará. Subtenentes sargentos, nós temos subtenente, primeiro, segundo, terceiro sargento, e no círculo dos cabos e soldados, nós temos o cabo e o soldado, que são os elementos de execução. Elementos de execução. Ok? Então, fiquem atentos a essa questão do círculo hierárquico, né? Que é a hierarquização, juntamente com os postos e graduações. Professor, então quer dizer que aspirante e aluno da escola de formação, eles são considerados praças especiais? Sim. 12. A precedência entre PMs da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto na graduação. Então, se eles têm o mesmo posto, o cara é tenente, o outro é tenente. O mais antigo, sempre vai ter alguém mais antigo, né? Então, é isso. Salvo nos casos de precedência funcional, estabelecida em regulamento ou lei. Correto. Então, a regra é que sempre vai ter alguém mais antigo do que outro, né? Por exemplo, se eu tenho ali um segundo sargento com outro segundo sargento. Sempre a gente vai ter critérios de antiguidade para separar os dois em relação à antiguidade. Professor, tem condição, por exemplo, eu sou um coronel X e eu tenho um outro coronel Y. O coronel X, ele é mais antigo, porque ele se formou primeiro, né? E o coronel Y, ele é mais moderno. Existem casos em que, por exemplo, esse coronel Y, ele vai assumir uma função comissionada, né? Por exemplo, um DAS ali dentro da corporação, por exemplo, né? E aí ele é mais moderno que esse outro, então esse foi escolhido. Nesse caso, esse coronel que vai estar nesse cargo, ele vai ter precedência funcional, não é que ele é mais antigo. Ele tem precedência de funções em relação a outro coronel, tá bom? Então, por isso que ele diz, salvo nos casos de precedência funcional estabelecido por lei. Então, é isso, tá bom? Então, quando a gente tem o mesmo grau hierárquico, o que vai definir é a antiguidade no posto ou na graduação, que tem vários critérios. Então, está aqui no artigo 16, letra de lei, essa questão. Então, é isso. 13. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares em inatividade têm precedência sobre o das atividades. Está errado. Essa não é a lógica. É o contrário. O cara que está na ativa, ele terá precedência sobre os que estão na inatividade. Então, se você observar aqui, ó, a lei diz o seguinte: em igualdade de posto ou graduação, quem está na ativa tem precedência sobre quem está na inativa. Questão número 14. Os aspirantes oficiais são hierarquicamente inferiores aos demais praças e frequentam o círculo dos oficiais subalternos. Está errado. Aspirante oficial são praças especiais, eles são hierarquicamente superiores
a todos os praças. Inclusive, ele pode frequentar círculo de oficiais subalternos? Pode. Pode sim. Mas ele não é inferior, eles são superiores aos demais praças. Tá bom? Então tá aqui, ó. Aspirante oficial são superiores aos demais praças e podem frequentar círculo dos oficiais subalternos. Questão 15. Os cabos têm precedência sobre os alunos do curso de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada a antiguidade relativa. Correto. O professor quer dizer que o cabo tem precedência sobre os alunos que estão fazendo curso de formação de sargento? Tem. Tem precedência, não é que ele é mais antigo. Ele tem precedência sobre aqueles alunos do curso de formação de sargentos, que eles são equiparados ao cabo, né? Mas o cabo que já está na ativa, ele tem uma precedência sobre aquele que está no curso de formação, tá bom? Ó, os cabos têm precedência sobre alunos do curso de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada a antiguidade relativa. Beleza? Vamos na 16. Consideram-se vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham falecido, sido considerado extraviado ou desertor. Tá certo, pessoal? Correto. Quando é que quando existe a polícia, existe uma lei que define a quantidade de cargos na carreira. Só que quando acontece algumas coisas, por exemplo, desertou, extraviou, morreu, aquele cargo ele fica vago. Tá bom? Então, olha aqui o que o artigo 23 fala em relação a esse assunto. O cargo de policial militar é considerado vago a partir da sua criação. Criou, está vago. Ou desde que o momento que o policial que foi exonerado, então se ele é exonerado também fica vago, é outro caso que dá vacância. Se ele, a partir da sua criação, a partir do momento que o militar é exonerado, quando ele é dispensado, né, também é considerado vago. Quando ele morre, quando ele extravia ou quando ele deserta. Então, esses casos, ele é considerado cargo vago, não esquece. Então, item correto. Se ele morreu, extraviou e desertou, é considerado vago? É, item correto. Questão 17. São manifestações essenciais do valor policial militar. O sentimento de servir à comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar, e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, salvo se houver risco da própria vida. Errado. Vamos lá. Professor, existem as manifestações essenciais do valor policial militar. O sentimento de servir à comunidade, né, estadual. A vontade inabalável de cumprir o seu dever. Devotamento à manutenção da ordem pública. Mas, será que inclusive com risco da própria vida ou salvo se houver risco? Errado, pessoal. Inclusive com risco da própria vida. Então, observe o seguinte, olha. Artigo 29 diz: são manifestações essenciais do valor policial militar. Sentimento de servir à comunidade. Devotamento à manutenção da ordem, mesmo com risco da própria vida. O civismo e o culto das tradições históricas. Fé na missão elevada na polícia militar. O espírito de corpo, orgulho policial militar. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. O aprimoramento técnico profissional. Tudo isso são manifestações dos valores. Vamos aqui a 18. São preceitos da ética policial militar. Exercer com autoridade, eficiência e improbidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Certo ou errado? Item errado. Por quê, professor? Nós vamos ver que existem os preceitos da ética policial. Existem as manifestações essenciais do valor, mas também existem os preceitos da ética. Como é que ele tem que exercer, né, o seu trabalho policial militar? Com autoridade, com eficiência, com probidade, não é improbidade, as funções que lhe couberem em decorrência do seu cargo. Professor, cadê? Tá aqui, está no artigo 30. Sentimento de dever, pundonor policial militar, o decoro, a cada um desses integrantes da Polícia Militar. Conduta moral, profissional, né? Condutas irrepreensíveis, sempre observando os preceitos da ética. Olá, um dos preceitos é o quê? Exercer com eficiência, com autoridade e probidade aquelas funções que lhe couberem
em decorrência do seu cargo. 19. São preceitos de ética da ética policial militar abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. Pessoal, será que o PM ele tem que se abster-se de falar, né, de matéria sigilosa? A regra é que sim. Fora do âmbito que seja apropriado, ele não pode estar falando coisas de matéria sigilosa da natureza policial, é isso. Existem momentos? Existe, às vezes você está com seu chefe, com as pessoas que estão ali com aquela mesma informação, então beleza. Agora, ele diz que é abster-se de tratar de matéria sigilosa fora de um âmbito apropriado. Perfeito. Olha lá, o artigo 30 diz isso, ó. Preceitos da ética. Ó. Um dos preceitos, abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de uma matéria sigilosa de qualquer natureza. Então, matéria sigilosa, fora do âmbito apropriado, não pode. 20. São preceitos da ética policial militar. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Maneira limpa, né? E abster-se de fazer uso do posto da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros, correto? É isso mesmo. Maneira ilibada tanto na vida pública quanto na privada e não pode estar usando posto de graduação para obter facilidades pessoais. Isso mesmo. Então, observem aqui, ó, um dos preceitos éticos. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular e não pode fazer uso de posto ou graduação para obter facilidades pessoais, né? Para encaminhar negócios particulares. Vamos aqui à questão número 21. Deve abster-se o policial militar, na inatividade, do uso das designações hierárquicas quando em atividade política partidária e em atividade comercial ou industrial. Item correto. Pessoal, observem aqui, ó. O que o policial tem que fazer? Se abster na inatividade. Na inatividade. Pô, não pode na minha reserva? Não. De você estar usando designações hierárquicas quando você, por exemplo, está em uma atividade política partidária. Quando você está exercendo uma atividade comercial industrial na reserva, para provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos, né? Salvo se for assuntos de natureza técnica, né, do assunto, mas e ainda tem que ser autorizado, mas em regra não pode. Você não pode estar utilizando dessas suas designações, tenente, coronel, né, para provocar discussão pela imprensa, assuntos políticos, a não ser que seja um assunto técnico e que seja autorizado. E também você não pode, na inatividade, né, uso de designações hierárquicas quando está ali no seu cargo, né, de natureza civil mesmo, que seja da administração pública, ou seja, você foi cedido e tal, você está usando suas designações hierárquicas num cargo de natureza civil que você foi exercer, não pode estar utilizando, tá? Então é isso. Esse inciso aqui é um dos mais importantes. Então, item correto é isso mesmo. Tem que se abster na inatividade desse uso de designações hierárquicas, tanto em atividade política partidária, né, em atividades comerciais ou industriais. Item corretíssimo. Bora aqui na 22. Ao policial militar da ativa é proibido o comercial tomar parte da administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, não pode. Inclusive como acionista, cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Errado. Regra é o que o policial militar da ativa, não é da inativa, é o da ativa, não pode comerciar, tomar parte da administração, fazer parte de gerência de sociedade ou dela ser sócio, não pode. Salvo se ele tiver como acionista, como cotista em sociedade anônima, né? E tem que ser por meio de responsabilidade limitada. Então tá errado, porque na verdade ele pode sim, se ele quiser, ser acionista e cotista em sociedade anônima. Está no artigo 31. Ó, proibido o comercial tomar parte na administração militar da ativa. 23.
Os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Os policiais militares da reserva remunerada, lá, quando eles estão convocados, eles ficam proibidos de tratar na organização da Polícia Militar, nas repartições públicas civis, de interesse de organização de empresa privada. Lógico que sim. Eles não podem estar tratando de assuntos dentro da repartição pública de uma coisa que é interesse privado. Está aqui no parágrafo 1º, está na nossa lei. O pessoal que é da reserva, quando começa a ser convocado para voltar para a ativa, não pode estar falando de dentro das organizações, né, repartições públicas civis, de interesse de organizações e empresas privadas de qualquer natureza. É isso aí. Questão 24. Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à sua corporação e ao serviço que a mesma presta à comunidade. Certo. É correto afirmar que constitui deveres a dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertencem, mesmo com os benefícios da própria vida e a disciplina e o respeito à autoridade. Tá certo, pessoal? Mesmo com os benefícios da própria vida e a disciplina e o respeito à autoridade. Será que constitui o dever a dedicação integral? Será que constitui um dever a fidelidade à instituição, mesmo com o risco da própria vida? Item corretíssimo, né, pessoal? Olha aí, ó. Dedicação integral ao serviço policial militar, fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o gozo da própria vida. Tá vendo? Olha aí, ó. Perfeito. Perfeito. Então tá aí, mesmo com o gozo da própria vida. Então aqui nós temos quais são os deveres, no artigo 33, onde eu tenho dedicação integral, culto aos símbolos nacionais, probidade, lealdade, disciplina, respeito à autoridade, rigoroso cumprimento das obrigações das ordens, obrigação de tratar o subordinado com urbanidade, trato urbano, cordial, educado para com os cidadãos, manutenção da ordem pública e a questão da segurança da comunidade. Tudo isso são deveres policiais militares. Então o item realmente está correto aqui, tá bom? Questão 25. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente, quando ele conduz homens ou dirige uma organização policial militar. Podemos afirmar que o comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa pessoal, não, uma prerrogativa impessoal, na qual se define e se caracteriza como chefe. Pessoal, comando é sim vinculado ao grau hierárquico. Nós sabemos que os oficiais foram preparados desde o início da carreira para comandar. E comando é quando você soma, é a soma de autoridades. É uma soma de uma autoridade mais os deveres e a responsabilidade de que o policial militar está investido. É quando você conduz homens na organização. Porém, o comando é uma prerrogativa impessoal. Você não pode levar lá para o lado pessoal, não. É o lado impessoal. Bom, item errado. Então, o artigo 36 ele deixa bem claro que o comando ele é vinculado ao grau hierárquico e é uma prerrogativa impessoal. Tá? Impessoal. O artigo 37. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade do policial militar e decorre exclusivamente porque existe uma estrutura hierarquizada, até porque os pilares e a base é a hierarquia e a disciplina. Vamos lá na 26. Os cabos e soldados são preparados ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações. Item errado. Na verdade, os cabos e soldados não, e sim os oficiais seriam preparados, são preparados, né, ao longo da sua carreira para comandar, chefiar, dirigir as organizações. Então, observe aqui no artigo 38, o oficial é preparado ao longo da carreira para o comando, subtenente e sargento auxiliam, né, as ordens dos oficiais, eles vão colocar em prática, né, e os cabos e soldados vão executar aquilo que foi planejado ali pelo comando. Então, nós temos essa divisão, o oficial, o subtenente e o sargento,
que são fiscalizadores, elementos de fazer colocar em prática aquilo que foi definido pelo oficial, e os cabos e soldados são os elementos de execução, ok? Meus amigos, gostaram da nossa aula? Show de bola! Nós temos o Intensivão PM do Pará, Polícia Militar do Pará, está com valor promocional à vista, o custo estava de R$ 397,90 e agora está à vista saindo por R$ 299. O preço completo, você adquire o curso com todas as matérias do edital, nesse modelo de aula, tá bom? Dentro da plataforma. Então, professor, o que é que tem nessa plataforma? Tem um curso online de resolução de questões e teoria também, uma plataforma para você acessar as aulas, tem as aulas ao vivo, semanais, né? Material do aluno, mais PDFs e apostilas, o plano de estudo que você recebe, mais uma mentoria, tem um grupo VIP no WhatsApp com os alunos do curso, professores capacitados em carreiras policiais, tem uma garantia de 7 dias, tá? E tem um bônus, né? Um bônusinho que eu sempre coloco para os alunos. O Vetorial é mestre nessa questão de bônus. Olha aí como é importante, ó. Plataforma de questões exclusivas, mais simulados semanais. Então, a gente tem uma plataforma de questões também, tá? Então, vai ter língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidade, direito constitucional, administrativo, penal, processo, direito penal militar, processo penal militar, legislação extravagante, direitos humanos, legislação institucional, que é o que a nossa aula de hoje foi legislação institucional. Já temos essas aulas gravadas na plataforma e nós estamos gravando todos os dias as outras aulas também. Então é um curso excelente, comece sua preparação. Lembrando que o nosso foco são em questões do Sebrasp, que vai ser a banca que vai realizar a PM do Pará. Então não perde essa oportunidade. O curso estava de R$ 397, agora está por R$ 299 à vista. Entrar em contato aqui nesse WhatsAppzinho no final, 88-DDD 996537785. Faça um bom proveito, tá? E até a nossa próxima aula. Espero que você adquira o curso para a gente estar junto na nossa próxima aula, continuando aqui os nossos artigos da nossa legislação institucional. Grande abraço para vocês. Isso aqui só foi um modelo de aula. Eu não vou colocar tudo. Isso aqui só foi uma parte para vocês conhecerem o curso. Então, estou esperando vocês lá na plataforma. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.